Muito bem, caros e caras alunos e alunas dos terceiros anos, manhã e tarde. Muito bem, mais uma vez com vocês, professor Antônio Márcio. E aqui nesta videoaula estaremos iniciando a parte final de trigonometria, tá certo? Lembrando que trigonometria é o primeiro grande assunto que envolve nosso primeiro bimestre em matemática 3, tá? E como tal, nós vimos que o domínio de estudo da trigonometria como algo que está muito relacionado à geometria plana, só que especificamente para o estudo dos triângulos, o estudo dos triângulos, tá? Um polígono inicial e básico que aparece em quaisquer outros polígonos, tá? O triângulo. Você pode pegar qualquer polígono, tá? Regular, e fatiá-lo em triângulos. Sempre é uma figura básica e que aparece muito em estudos da engenharia, da arquitetura e por aí vai. Tá? E aí, como vocês viram, trigonometria, a gente viu trigonometria no triângulo retângulo, as ferramentas matemáticas que surgem ali, tá? Que surgiram para estudar o triângulo retângulo especificamente. Depois nós vimos trigonometria em triângulos quaisquer, e aí apareceram as leis do seno e do cosseno. Também ferramentas matemáticas que promovem gatilhos mentais de raciocínio lógico para alcançarmos as medidas de ângulos internos, bem como de tamanhos de lados dos triângulos quaisquer que podem surgir, sejam triângulos retângulos, obtusângulos, acutângulos, tá? Isósceles, equilátero, escaleno. E aí, veja, agora, chegando na terceira vertente do estudo da trigonometria, tá? Em termos de educação básica, nível médio, nós então iniciamos trigonometria na circunferência, tá bem? E aí, como vocês estão observando aqui, eu estou usando um dos materiais que eu postei para vocês lá no Classroom, tá? É o volume 2, são 3 volumes de livros que eu postei lá, esse é o volume 2, tá? E logo no capítulo 1 ele já inicia com a circunferência trigonométrica, tá? Então, trigonometria na circunferência. É a parte mais extensa, em termos de trigonometria, que a gente viu até agora. No entanto, vamos conseguir desenvolver bem, se Deus quiser, tá bem? E assim que fecharmos trigonometria, entraremos no estudo das matrizes, tá? Que é o nosso grande segundo bloco de assuntos, matrizes. Então vamos lá. Avançando aqui com minha tela, primeiro tópico dentro de trigonometria na circunferência, tá bem? Está aqui em cima. Arcos e ângulos. Muita atenção aqui no que eu vou falar. Você pode assistir o vídeo depois várias vezes, tá? Repete ele e tal. Fica à vontade. E vamos ao primeiro tópico dentro de trigonometria. Dentro de trigonometria na circunferência. Arcos e ângulos. Muita coisa aqui para vocês não vai ser uma novidade. Embora outras, sim, tá? Quando a gente começa a falar de trigonometria na circunferência, é evidente que se eu estou trabalhando um domínio da matemática em uma região plana, esta região plana deve ser primeiramente bastante conhecida por mim. Então, logo aqui à direita, o que é que você tem? O que é este arco? Tá? O que é este objeto, este contorno azul, tá? Desenhado neste arquivo, tá? O que é este contorno aqui azul, tá? Onde eu estou passando o meu cursor. Isto aqui, pessoal, que vocês veem, é uma circunferência com centro no ponto O, tá? Lembre-se que ponto em geometria plana, nós os batizamos, nós os chamamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, um contorno circular como este aqui que vocês estão vendo, tá bem? Este contorno aqui em azul que vocês estão vendo, tá? Com esse centro aqui, o ponto central deste contorno em volta, chamado de O, esse ponto central, é o centro da circunferência. Então, se eu quero trabalhar trigonometria na circunferência, por razões que vocês vão percebendo o porquê desse estudo, tá bem? Conforme a gente vai explicando, então eu tenho que, primeiro, estar bem por dentro do que é uma circunferência, tá? Esse ponto Y, esse ponto A, esse ponto X, esse ponto B, são pontos que pertencem à circunferência, que é um conjunto de pontos, circunferência, um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto ao centro de uma região plana, tá? Por isso você vai ter um contorno circular, porque no contorno circular perfeito, tá? Sem deformações, de qualquer ponto deste contorno, se eu traçar um segmento que vá até o centro, eu tenho a mesma distância. Por exemplo, de Y até O, eu tenho a mesma distância se eu traçar um segmento de O até o ponto A, ou de O até o ponto X, ou de O até o ponto B. E essa distância
de um ponto da circunferência, que é um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um centro numa região plana, de um centro com respeito ao contorno, tá? Esta distância é chamada de raio. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, tá bem? Seja em outros momentos, em matemática, no primeiro ano, quando viram geometria plana, ou mesmo estudando física, movimento circular uniforme, por exemplo, tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o texto, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um arco de circunferência, tá? Então, como ele fala aqui no primeiro parágrafo, o que é um arco de circunferência? Vamos voltar para a figura. Na hora que o autor aqui marcou no ponto A, tá? Este ponto aqui escurinho, depois foi lá em B, marcou um ponto aqui. E aí ele destacou em lilás, ó, veja que está na cor lilás aqui, onde eu estou passando meu cursor, ó. Na cor lilás ele destacou esta parte da circunferência. Na hora que ele destaca isso aqui pra gente, ele está dizendo que ele está tomando parte da circunferência. E esta parte da circunferência toda, tá, é chamada de arco de circunferência, tá? Eu poderia também aqui, ó, de A até Y, definir também um arco de circunferência. Eu poderia de Y até B, aqui, ó, tá? De Y aqui, destacando de Y até B na circunferência, eu teria um arco de circunferência, tá bem? Então, estes pedaços da circunferência são chamados arco da circunferência. Eu poderia ter um arco que sairia de Y, daria a volta completa aqui em torno da circunferência e depois tocaria em Y novamente, tendo um ponto aqui coincidente com Y, por exemplo, um W, poderia ter esse arco também, tá? O arco da volta completa, nenhum problema, certo? Avançando então aqui, ó, nesses conceitos iniciais, para vocês irem tendo domínio do que é a circunferência no estudo da trigonometria, neste ambiente de circunferência, ele traz aqui mais duas informações importantes, tá? Eu vou observar para vocês essas duas que eu estou passando aqui o cursor, tá? Deixa eu passar novamente aqui, ó. O que é que ele fala pra gente? Considerando o arco que ele definiu, tá? Que vai de A até B, a gente nota aqui, ó, neste arco, que existe um ponto em destaque nele, tá? Entre o ponto A e B a esse ponto X. Aí o que a gente diz? Se existe um ponto destacado que vai de um ponto a outro formando um arco, como um arco que vai de A até B, este ponto que está neste arco, a gente fala que ele pertence ao arco AB, ou que o arco AB contém esse ponto X, tá? Então, bem inicialmente, a parte teórica de elementos de uma circunferência, tá bem? Aqui ele tem uma representação, ele coloca para vocês, observe, ó. O arco AB, tá? Contendo X, eu posso representá-lo dessa maneira aqui, ó. Veja que inicia com A, passa pelo ponto X e termina em B. E olhe como está a simbologia aqui em cima dos 3 pontos, tá? Uma curva. Não é uma reta horizontal, não é um traço horizontal aqui em cima. É um traço curvo, tá? Perceba que ele tem uma leve subidinha aqui pelo meio, ó, e desce, tá? Para dar a ideia de arco mesmo, tá bem? E se eu tiver um arco AB que possua Y, tá? Destacado na sua trajetória, mesma coisinha, eu escrevo, tá? De A até B, mantendo Y ao meio, um ponto destacado aí que foi destacado dentro do arco, que pertence ao arco. Em cima, eu não ponho um traço horizontal, eu ponho um traço curvo, tá? Com uma leve subidinha no meio, para destacar que eu tenho um arco. E aí, vamos continuar. Se em alguma situação eu não estou destacando um ponto entre um extremo e outro de um arco, eu posso representar apenas um arco dessa forma aqui que eu destaquei para vocês, ó. Um arco que sai do ponto A na circunferência, no seu contorno, tá? E vai até o ponto B. E aí eu tenho esse traço aqui em cima dos 2 pontos com uma curvaturazinha, com uma leve subida, tá? Não se esqueça, vou voltar aqui para a direita, ó. Voltando aqui para a direita, lembre que circunferência é todo este contorno circular. Não confundam circunferência com círculo. Círculo é a região interna. A região plana interna é o círculo. Circunferência é todo o contorno circular, tá certo? E lembre, para ter uma circunferência, eu tenho que ter um conjunto de pontos, tá? Um conjunto de pontos em que todos eles estão a uma mesma distância do ponto central. E essa distância é chamada de raio, como eu expliquei lá anteriormente. Vamos seguir.
Então, continuando, ele vai trazer mais elementos pra gente aqui, tá? Sobre circunferência. E ainda falando de arco, ele vai falar pra gente sobre o arco de meia volta, tá? O que é o arco de meia volta? Antes de falar de arco de meia volta, lembre que eu comentei com vocês anteriormente que o arco, numa circunferência, é uma parte do contorno circular, que pode ser até todo o contorno circular quando eu dou a volta completa. Então, se eu estou aqui com o arco de meia volta, eu estou pegando metade do contorno circular, que é a circunferência, tá bem? Toda a borda. E aí, veja, olhando para a direita novamente, o que é que ele fez aqui, o autor da questão? Tem uma circunferência bonitinha, beleza. Tem o centro dela, ponto O. Aí marcou-se um ponto A em um dos lados, com respeito a esse ponto O. E um ponto B do outro lado de A, na mesma direção, com respeito ao centro. Ou seja, eu tenho um ponto aqui na circunferência. Eu saí deste ponto com um segmento de reta até chegar ao centro da circunferência. Se eu continuar com o meu segmento com a mesma inclinação e continuar, de fato, tracejando ele até chegar do outro lado e atingir a circunferência. O que eu tenho aqui já é, cortando por dentro da circunferência, o que eu tenho é uma divisão da circunferência, tá? das suas bordas, em duas partes iguais. Tá? Então, se eu pego um ponto qualquer na circunferência, saio com o segmento de reta até atingir o centro, e depois que atingir o centro da circunferência, eu continuo com o segmento até atingir o lado oposto, na mesma direção, com a mesma inclinação, portanto, eu dividi, tá, todo o contorno da circunferência em duas metades. Tá? Uma metade aqui, ó, e outra metade aqui. E aí, como eu tenho de A até B uma linha reta, então aqui de A até B, passando por dentro da circunferência, eu tenho um segmento de reta. Por isso aqui ele colocou, ó, nessa simbologia, ele colocou em cima de AB um traço horizontal. Ele não botou um traço curvo. Tá? Se ele colocasse um traço curvo aqui em cima, de A até B, então ele estaria considerando o quê? O contorno circular todinho aqui por cima. Ó. Saindo de A, observe meu cursor, tá? Saindo de A, vindo, até chegar aqui em B. Tá? Note que se eu pegar todo o contorno circular de A até B, por aqui, não está destacado em roxo, tá? Eu tenho um arco. Este arco de circunferência é metade da circunferência. Tá? Em termos angulares, eu teria, por exemplo, metade de uma volta. Uma volta em ângulo vale 360 graus. Então, meia volta, em matemática, está convencionado, portanto, 180 graus. Mas, eu não falando ainda em ângulo, falando só em arco, eu teria um arco de meia volta, saindo de A aqui, ó, e vindo até B, ou também saindo de B e indo até A, eu teria um arco de meia volta. Tá? Agora, cuidado. Quando eu saio de A e começo a atravessar por dentro da circunferência, que é o contorno, a circunferência é só a borda. É só a borda circular, a circunferência. Mas quando eu saio de um ponto na borda da circunferência, que pertence a ela, cortando a circunferência por dentro, chego no centro dela, continuo com um segmento de reta na mesma direção, com a mesma inclinação, até chegar a tocar a circunferência novamente, aí por dentro, fatiando ela, eu tenho um segmento de reta, tá? De A até B, porque de fato há uma linha reta aí e não um traço curvo, tá? Por isso ele coloquei traço horizontal aqui para AB. E aí veja que se eu tenho de um ponto que está na circunferência até o centro, o que a gente chama de raio, se eu então continuo do centro até atingir o outro lado na circunferência, eu tenho outro raio. Logo, quando eu saio de uma borda da circunferência, quando eu saio de um ponto na circunferência, passo pelo centro, tá? E continuo com o segmento até voltar a atingir a circunferência, eu tenho um raio duas vezes. Eu tenho um raio aqui, de A até O, e eu tenho um raio de O até B. Então, esse segmento total, que vai de A até B, ele é chamado de diâmetro da circunferência. De A até B, cortando a circunferência ao meio, o que nós temos é um diâmetro. O que é diâmetro? O dobro do raio. O que é o dobro do raio? É duas vezes o raio, tá? Não esqueça. Vamos continuar. Então, já temos aqui o que é o arco de meia volta. E ele fala pra gente agora sobre outros dois tipos de arco. O arco de uma volta e o arco nulo, tá? Então, começando aqui pela esquerda, como ele projeta aqui pra gente, ó. Note que eu tenho o centro da circunferência, ponto O. Tenho esse ponto aqui destacado, ponto A. E ele está dizendo que o ponto A
coincide com o ponto B. Ou seja, o ponto A é igual a B. O ponto A é igual ao ponto B. É como, nesse caso, portanto, que o A e o B ocupam o mesmo ponto na circunferência. Eles coincidem. Tá? Esse ponto que eu estou circulando, que estou passando com o meu cursor, ele é um ponto que tanto representa A quanto B. Tá? Quando dois pontos coincidem. Isso pode acontecer tranquilamente em geometria. E aí, qual a ideia? Se eu sair do ponto A aqui, ó, dei a volta em todo o contorno circular, a circunferência. Dei a volta em toda a circunferência e toquei no ponto A de novo. E quando eu toco, eu estou chamando de B, já que são pontos iguais e coincidem. Eu dei a volta completa. Se eu dei a volta completa, eu tenho um arco de uma volta, como ele colocou aqui, ó. Destacando. Deixa eu me voltar. Destacando aqui embaixo, ó. Arco de uma volta, certo? Todo o contorno de borda, toda a circunferência destacada em roxo, tá? Arco de uma volta. E este cara, note que a circunferência foi esboçada aqui pra gente, centro O. Não há nenhum destaque na sua escrita inicial, que é na cor preta. O ponto A coincide com o ponto B. E não há nenhum destaque nas bordas, tá? Em alguma parte da circunferência, indicando que eu me desloquei de forma circular. Não há isso aqui. Aí ele já fez isso, o autor, para indicar o seguinte, ó, esse, pessoal, é o arco nulo. Por que arco nulo? Porque eu não estou aqui considerando nenhum pedaço, nenhuma porção, tá, da circunferência para algum tipo de estudo que eu venha fazer. Tá? Então, se eu não destaco nenhuma fatia da borda, tá, da circunferência, então tem um arco nulo. Beleza? Vamos avançando. Outra informação inicialmente importante para o estudo de arcos e ângulos, tá? Em trigonometria, na circunferência, deve-se entender o seguinte. Se eu tenho uma circunferência, tá aqui bonitinha, tá? Centro O, e eu traço dois segmentos de reta, tá? Um de O até A, como vocês veem aqui nessa imagem, e um pouco mais abaixo, eu traço um segmento de O até B. Lembre que do centro da circunferência até um ponto nela, tá? Lembra que circunferência é todo o contorno circular, então B é um ponto nela, aqui A é um ponto nela. Eu tenho de O até A, raio, e tenho de O até B, raio também. E aqui a gente consegue então configurar um arco de circunferência. Veja que de A até B, bem como de B até A, eu tenho um pedaço da circunferência, um arco dela. Tá? Mas no interior, tá? Quando eu começo a penetrar no interior da circunferência, aí você tem que lembrar, toda a região interna da circunferência, toda a região plana interna, é a parte que a gente chama de círculo. Tá? A região interna da circunferência, a região plana limitada pela circunferência, a parte interna, a gente chama de círculo. Circunferência é só a borda, tá? O contorno, a curvatura. Circunferência é só a curvatura circular, não se esqueça disso. E aí vamos lá. Quando eu estou aqui neste arco AB e começo a penetrar nessa circunferência, eu noto aqui a marcação de um ângulo, o que faz sentido, evidente. Quando eu tenho um ponto de abertura, tá? Um ponto de canto, e aí neste ponto de canto eu tenho um espaço de abertura, ali eu posso medir ângulo. O que ocorre é que sempre um ângulo que aparecer aqui, suponha que fosse, por exemplo, 50 graus. Se o ângulo aqui, ó, internamente, tá? No vértice O, se aqui fosse 50 graus, então este mesmo 50 graus estaria aqui fora neste arco. A mesma medida angular no arco, tá? 50 graus, é a mesma aqui internamente no vértice do centro, tá? 50 graus. E isso é fácil de perceber, porque a abertura que está aqui, quando a gente vai lá de dentro, onde está o ângulo, para a parte mais externa, atingindo a circunferência, esse contorno aqui de fora, ele só foi a ampliação do contorno angular que está aqui dentro. É como se estivesse ampliando, tá, a imagem deste ângulo aqui na borda. Tá? Esse contorno, este arco, portanto, AB, em ângulo, se eu quisesse defini-lo em ângulo, AB tem o mesmo ângulo que o ângulo que eu posso mensurar aqui no vértice O, nesse ponto de abertura, tá? Nesta abertura aqui, ó. E, repito, é fácil perceber isso por questões de simetria. É como se eu pegasse esse arco aqui internamente e eu desse um zoom nele, um zoom, e eu poderia ver, conforme os zooms, ele sendo ampliado e ter uma abertura de curvatura,
uma abertura de curvatura, é idêntica a que este arco AB. Então, se aqui neste ângulo internamente, tá? No vértice O, se aqui eu tivesse, por exemplo, 70 graus, então, de A até B, eu teria um arco que mediria um ângulo de 70 graus também, tá certo? Observe bem como funciona, tá? É o ângulo formado no centro da circunferência, e aí este ângulo, simetricamente, ele é projetado no arco, tá? Do qual o limitou para a formação aqui internamente. E aí ele fala isso aqui pra gente, eu destaquei pra vocês, ó. O ângulo AOB, lembre, circunflexo aqui em cima de O, quer dizer que o ângulo está no vértice O. Então, o ângulo AOB, o ângulo está em O, é o ângulo central, correspondente ao arco AB. Ou seja, este ângulo aqui, ele é correspondente a este arco aqui. Então, o ângulo que estiver aparecendo aqui dentro, no centro, ele também é espelhado aqui no arco que o limita internamente. Tá certo? Vamos avançar. E aí, avançando, próximo tópicozinho dentro de trigonometria na circunferência, nós chegamos à medida e comprimento de arco. Ok? Então, essa parte final que a gente viu ainda há pouco vai servir para nos ajudar agora neste tópico. Então, inicialmente, ele faz uma retomada, ó. Ele faz uma retomada aqui do que a gente acabou de ver, tá? Ele pega aqui uma circunferência, define um arco. Ele pega aqui outra circunferência, define um arco. E aí eu tenho aqui, ó, o arco que vai de A até B. Nesse caso aqui, mais à esquerda, observe meu cursor. De A até B, eu tenho este arco aqui destacado em roxo, tá? Em lilás. E o ângulo no canto aqui por dentro, no centro da circunferência. Tem uma abertura aqui, ó. Uma abertura que vai de OA até OB. Eu tenho uma abertura aqui no centro. E aí, se este ângulo, como ele está falando aqui, ó, se este ângulo mede 120 graus, o que é isso? Mede de medida. Medida do ângulo AOB. O ângulo está no centro, chapeuzinho lá, ó, circunflexo em O, abertura em O, tá? Nós temos uma abertura em O, tá? Lembre que esse chapeuzinho ele é interessante porque por baixo dele a ideia é que tem uma abertura mesmo, uma cavidade. E aí, se eu tenho uma abertura no canto, eu posso medir ângulo. Aí ele está dizendo que o ângulo aqui, ó, tá? O ângulo que é a abertura que vai de OA até OB foi dado como 120 graus. Um exemplo. Isso quer dizer, então, que todo o arco que vai de A até B, em ângulo de A até B, eu tenho também 120 graus, tá? Mesma coisa aqui, tá? Variando agora, se nós soubermos que o ângulo aqui, ó, no vértice O, internamente, que é a abertura que vai de OC, até OD. Se aqui é 45 graus, então no arco CD, por simetria, por ampliação do ângulo aqui interno, esta abertura aqui na borda, ela é a mesma abertura que está aqui dentro se eu for ampliando, tá? Então, se eu considerar essa abertura de C até D, comparada com toda a circunferência, vale 45 graus. A própria circunferência, pessoal, é como se fosse um ângulo total de 360 quando você dá uma volta. Veja que interessante. Então, nesse arco roxo aqui, ó, eu teria 120 graus, tá? De uma volta completa na circunferência toda, que daria 360. Nesse arco CD aqui, ó, agora, eu teria 45 graus, tá? Um espaço angular de 45 graus, que se caso fosse a volta completa, eu daria 360, tá? Então, você aqui pode observar que a própria circunferência toda, ela totalmente exposta, explicitada, funciona como um ângulo de uma volta, se eu considerar ela todinha, tá? E aí vocês vão lembrar, eu creio, lá do ensino fundamental maior, daquele instrumento de desenho geométrico que a gente usava muito, chamado transferidor. Aí você tinha um transferidor de meia volta, né, que era o que valia 180 graus no máximo, e tinha aquele transferidor de uma volta para você medir ângulo. Então imagine a circunferência, quando você falar de ângulo e de arco, como um transferidor, tá? Então esse arquinho aqui de C até D, 45 graus, tá? Comparando-se ele com toda a circunferência que vale 360. Certo? Então, só para aqui inicialmente neste tópico, o autor ele traz aí aquilo que a gente acabou de explicar no final do tópico anterior, tá certo? Só para contextualizar. Agora, depois que eu sei que o arco de circunferência, uma parte da borda da circunferência, tá? Uma parte da circunferência, pode ser medida em ângulo e é correspondente ao ângulo que está no centro,
eu também posso medir este arco, tá? Qualquer arco que surja na circunferência, inclusive todo o comprimento da circunferência, eu já falei comprimento, já dei a dica, né? Toda a circunferência também pode ser medida em termos de comprimento. É o que a gente vai chamar aqui de medida linear. Então eu posso ter na circunferência a medida angular, tá? O quanto vale o arco da circunferência em ângulo, que sempre vai bater com o ângulo formado no centro internamente. Mas eu também posso medir a circunferência, ou parte dela, de forma linear. Ou seja, eu posso medir o seu comprimento. Vou destacar aqui. E aí, se eu vou medir comprimento, o comprimento eu meço em quais unidades de medida, conforme o SI? Unidade básica, metro. Submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Muito embora a gente trabalhe muito mais com centímetro, metro, tá bem? Dependendo de cada caso, você consegue transformar unidades de medida de comprimento. E fica tranquilo você perceber que também eu posso medir o comprimento de uma circunferência, ou parte deste comprimento total, porque eu tenho um contorno que é esboçado geometricamente, né? Eu tenho um esboço de uma figura geométrica, então ela é passível de uma medida, tá? De comprimento também, certo? E não só angular. Angular porque existe toda uma rotação aqui, mas, e abertura, como eu já comentei, a abertura a partir de um segmento OA para OB, um segmento OC para OD, que são exemplos. Mas o próprio contorno circular, a própria circunferência, ela é um tracejado no plano. E por assim ser, eu posso também medir, tá, o comprimento dela, os seus comprimentos em pedaços ou no total, tá certo? Então bora avançar. Então, andando aqui, nós vamos perceber que agora eu parto para medir a tamanho ou tamanhos de circunferências nas suas bordas, já que circunferência é só o contorno circular, não se esqueça disso, a partir não só de uma mensuração angular, mas também mensuração linear, ou seja, medir comprimento, não esqueça disso. E bora avançar. Antes de chegar nesses caras, nesses valores, de como nós vamos poder medir, o autor aqui, agora em comprimento, não se esqueça, o autor aqui traz um subtópicozinho, um novo tópico, que ele chama de unidades de medida de arcos e ângulos. E quais são as unidades de medida de arcos e ângulos, tá? Antes da gente conseguir medir os comprimentos de arcos ou da circunferência a partir de metro, centímetro, e não só em termos de ângulo, tá? É importante, antes de chegar nesse aspecto de medir comprimento, também saber como eu posso chamar um número que eu estou relacionando a ângulo. Historicamente, de forma muito mais expressiva, a gente sempre está usando o quê? Quando a gente fala de ângulo. Esse símbolozinho aqui, né? Essa pequena circunferenciazinha elevada do lado do número, que a gente chama de grau, tá? A partir de agora, quem não conhecia está conhecendo, vai conhecer a partir de agora. Existe também uma outra maneira da gente utilizar uma unidade de medida para ângulo, que é o que a gente chama de radiano. Daqui a pouco eu vou falar o que é radiano. Mas voltando a grau, muito tranquilo, vocês sabem o que é grau, né? Aqui em cima, por exemplo, no exemplo que ele deu, ele usou o grau, tá vendo? Aqui, ó, o símbolozinho de grau, 45 graus. Então, uma abertura aqui, ó, uma abertura nesse centro O, tá? Para o arco CD, que mediu 45 graus, tá? Mas, além do grau, e aí é bom saber o que é grau aqui neste momento, nós temos alguns submúltiplos, tá? Ou seja, múltiplos para baixo do grau, que vocês devem conhecer do ensino fundamental maior. Minuto e segundo, que eu não vou me prender muito aqui a isto, porque é assunto do fundamental maior e isso não costuma cair muito em vestibular. Ou cai grau ou cai radiano, tá? Mas aí só por curiosidade também, é bom vocês saberem, um grau, pessoal, foi definido em termos de uma padronização no SI, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a nível científico. Um grau ele foi dado como 360 avos da circunferência. Então, quando eu pego uma circunferência, dividi a circunferência em 360 partes. Peguei a circunferência aqui, ó, e dividi ela em 360 partes.
Ao dividi-la em 360 partes e pegar uma, quando eu pego uma, eu estou pegando um grau. Essa é a ideia de grau, certo? Por isso a gente consegue ir se inteirando dos espaços cada vez maiores quando eu vou ampliando a quantidade de grau, ou espaços cada vez menores quando eu vou diminuindo a quantidade de grau. Obviamente que um ângulo de 80 graus ele é maior do que um ângulo de 30 graus, tá? Justamente por isso, o que é o grau? É pegar uma circunferência, dividi-la em 360 partes, pedacinhos, tá? E aí quando eu pego um deles no arco, quando eu pego um arco desse, tá? Na circunferência, quando eu pego um pedacinho da sua borda de 360 possibilidades de pedacinhos, peguei um, eu peguei um grau. Beleza? E aqui tem os submúltiplos, como eu comentei, que eu vou passar rápido porque é fundamental maior, tá? É bem tranquilo, depois vocês podem ler sem problema. E vamos para o radiano, que esse cara aqui vai ser muito importante pra gente aqui, cara. Meus caros e minhas caras, radiano será muito importante pra gente, trigonometria na circunferência. Radiano, como foi dito aqui, é uma outra unidade de medida para a gente trabalhar com ângulo. Ainda não cheguei no trabalho de comprimento, né? Medir o comprimento em metro, centímetro, enfim, milímetro, as unidades possíveis, do comprimento da circunferência. Ainda em ângulo, antes de passar para a medida em comprimento, ainda em ângulo, a gente tem o grau, como unidade de medida, e agora também aqui nós temos o radiano. Fique ligado nesse cara, que ele aparece bastante. E não é difícil de mexer com ele, tá certo? Primeiro, vamos ao seu conceito. Qual o conceito de radiano? Lá vai. Olha como está aqui para você perceber bem como é fácil. Um radiano é a medida de um arco, ou seja, é um pedaço, tem a circunferência toda. Arco é o quê? Um pedaço do contorno da borda que define a circunferência. Este arco pode ser até ela toda, ou uma parte apenas. Mas o que é radiano? Vamos lá. É a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Como é que eu projeto isso no contexto? Vamos aqui para a direita. Vem para a direita. Tá aqui a circunferência bonitinha. Tá aqui o centro O. Beleza? Beleza. Quando eu saio do centro O até um ponto na circunferência, como ponto A, essa distância é chamada de raio. Tá aqui bonitinho. Se eu sair do ponto O e for até B também, eu tenho, de novo, o raio aqui. Porque raio, distância do centro até um ponto na borda, ou da borda até o centro, na circunferência. Beleza. Aí o que ocorre? Este comprimento aqui, ó, que vai de A até B, tá? Este arco de circunferência, em graus, ele tem a mesma quantidade de graus que o ângulo que está aqui dentro. Eu já falei sobre isso mais atrás, tá? No centro da circunferência. Esse ângulo aqui dentro tem a mesma espessura, tem a mesma espessura, a mesma expressão de ângulo em graus que o arco aqui fora, de A até B, certo? Beleza. Em radiano, de A até B eu vou ter um rad, eu não vou falar grau, vou falar rad, de radiano. Eu vou ter de A até B uma medida que eu vou chamar de um rad, se o comprimento, e agora aqui falando também, já entrando agora na parte de distância, tá? Entrando na parte de medir em centímetro ou medir em decímetro, o comprimento da circunferência. De A até B, se a distância que vai de A até B neste arco, em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, decâmetro, hectômetro, qualquer unidade de medida possível, tá? Para a distância, se de A até B eu tenho o mesmo tamanho, que é o tamanho do raio, então eu vou dizer que esse arco de circunferência de A até B, mede um rad. Show de bola! Veja como é tranquilo entender o que é o radiano. Então, radiano é uma unidade de medida que serve para a gente medir tamanhos de arcos de circunferências, tá? E aí, quando é que eu tenho um rad? Quando a distância de um ponto a outro na circunferência, tá? Pertencem à circunferência os dois pontos. Então, tem um arco de circunferência. Se de A até B, bem como de B até A, eu tenho uma distância, por exemplo, se fosse aí 3 centímetros, de A até B 3 centímetros, e o raio de O até A, bem como de O até B, também mede 3 centímetros, então eu posso falar que este arco mede um rad.
tá? 1 rad. Ok? Ele tem 1 radiano. Então, radiano, pessoal, destacar aqui, ó, radiano, ele é mais uma unidade de medida que serve para a gente dizer o quanto está medindo um arco de circunferência. Não só posso falar de grau, mas também posso falar agora também de comprimento, como eu comentei ali atrás. A medida linear, não só a medida angular. E aí, nós temos esse carinha que aparece muito em matemática, aparece muito em concurso, aparece muito em vestibular, que é o radiano, tá? Então, só terei radiano, só terei a unidade de medida radiano, para definir o tamanho de um arco de circunferência, tá certo? Quando a distância que define este arco de circunferência, todo o tamanho dele, coincidir com o tamanho do raio na circunferência. Veja aqui um outro exemplo mais abaixo, ó. Veja que eu tenho a circunferência, de O até C, sempre a distância do centro da circunferência até um ponto que pertence à circunferência, ou seja, está na borda, tá? Está no contorno circular, C pertence à circunferência, D pertence à circunferência, O é o centro dela. Então, de O até C, raio, de O até D, raio também. E aí o que ocorre? Se de C até D, este arco de circunferência destacado em verde, ó, se de C até D, bem como de D até C, eu tenho o mesmo tamanho do raio, isto é, de O até C, bem como de O até D, então tenho um rad. Mas você observa logo de cara que de D até C ou de C até D eu tenho uma distância que é claramente maior do que só um raio, né? De O até C eu tenho uma distância que é menor do que eu sair de C e ir até D no arco de circunferência. Mesma coisa aqui, de O até D eu tenho um raio, e quando eu observo esse raio, que é o mesmo do outro, mesma medida, eu tenho algo menor em distância, que seria sair de D e chegar até C, ou vice-versa, sair de C e chegar até D no arco de circunferência, tá? E aí, nesse caso, eu não teria apenas um rad, tá? Um rad é se o contorno, o arco de circunferência total, tá, de um ponto a outro, coincide com o tamanho do raio. Nesse caso, o que o autor traz pra gente aqui é o seguinte: eu tenho de D até C, bem como de C até D, o tamanho do raio duas vezes, ó. Veja que ele dividiu aqui, ó, ele fez um tracejado, a partir de O ele fez um tracejado até atingir a circunferência aqui nesse ponto, tá? E aí, o que ocorre é que essa divisão ela foi ao meio. Ela dividiu, esse tracejado dividiu o arco CD em partes iguais. E conforme o exemplo aqui, dado o exemplo que ele nos trouxe, neste exemplo, não quer dizer que sempre vai acontecer isso não. Aqui é um exemplo, tá? A distância que vai de D no arco de circunferência, na borda, até o ponto aqui no tracejado, vale o raio. Tá? Então esse espaço aqui, ó, de D até o tracejado no arco de circunferência, na borda, vale um rad. E desse ponto tracejado até chegar em C, eu tenho mais um rad, porque esse pedaço aqui todinho, na borda, coincide com o tamanho do raio neste exemplo. Então, eu tenho outro rad aqui. Portanto, de D até C, neste segundo exemplo, eu teria 2 rad. Tá? Eu teria 2 rad. Um rad de D até o tracejado e outro rad do tracejado até chegar em C. Veja que ele colocou isso aqui em cima, ó. 2 rad. Tá certo? Então, veja que eu não estou falando qual ângulo que representa este arco de C até D, bem como de D até C. Tá? Eu estou denotando, expressando quanto mede este arco em radiano e não em ângulo. Tá? Se aqui dentro, no vértice O, o ângulo fosse a 110 graus, tá? Se aqui tivesse 110 graus no centro aqui, a abertura de OD até OC, aqui no centro em O tivesse 110 graus, isso quer dizer que de C até D, no arco de circunferência na borda, eu também tenho 110 graus, uma fatia em graus da circunferência, que ela toda vale 360. Mas eu não estou medindo mais agora somente arco de circunferência em grau, mas também em radiano. Tá? Então isso aqui seria um caso onde eu teria 2 rad. Um rad aqui até o tracejado, de D até o tracejado, e mais um rad do tracejado até chegar em C. Tá certo? Show de bola! E aí, o autor aqui do texto, tá, desse material que eu estou utilizando com vocês, excelente material, ele traz que se eu tenho um rad aqui, tá, de C até o tracejado, e outro rad do tracejado até D,
e um rad quer dizer o tamanho de um raio, que pode ser qualquer raio, porque os raios têm o mesmo tamanho na circunferência, então teria aqui, neste contorno circular, de D até o tracejado, raio uma vez, e do tracejado até C, raio outra vez. Então teria duas vezes o raio. Raio mais raio, 2R. R mais R, raio mais raio, 2R, o dobro do raio. Que ele coloca aqui pra gente, tá? Se eu pegasse CD, recortasse na circunferência, recortasse aqui no ponto D com a tesoura, recortasse aqui no ponto C, esticasse esse comprimento, esticadinho ele teria o valor de 2R, que é o mesmo que 2 rad. Então guarde isso, ó. Comprimento de circunferência dado em função do raio é o mesmo que dizer e falar sobre ele em termos de rad. Então, o comprimento de um arco de circunferência chamado e dado, portanto, por 2R é o mesmo que dizer 2 rad, tá? Como a gente vê aqui em cima. Beleza? Muito bem. Eu vou parar a videoaula aqui, por enquanto, porque já imagino que ela está ficando muito longa e eu gosto de falar bastante, mastigo muito o processo de ensino, gosto de mastigar bastante o que estou explicando, então percebo que minhas aulas ficam um pouco extensas, elas estão batendo um pouco mais de 1 hora. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? E em seguida gravo mais 2 videoaulas, fechando essa parte inicial de trigonometria na circunferência. Vamos agora falar do comprimento da circunferência como um todo, tá? E dos pedaços, das fatias de comprimento da circunferência, ou seja, os arcos de circunferência em medidas padrão que eu posso trabalhar e que vai me ajudar muito a transformar um valor dado em rad para um valor em ângulo. Uma relação entre rad, que aí eu estou medindo em termos do raio. Se eu falo 2π rad, eu estou falando 2πr, tá? Então, na hora que eu saio da medida linear, tá, em comprimento, e quero compará-la com a medida em ângulo, vamos poder fazer isso e transformar um caso no outro. Tá bem? Então uma pausa aqui e até a próxima videoaula.